Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Em nossa série de hoje sobre disciplinas espirituais, irei falar sobre a prática do evangelismo. Apesar das dificuldades para desenvolver as disciplinas espirituais em nossa vida, creio que as disciplinas que se relacionam à vida devocional particular não seja tão difícil de se fazer. É uma questão de hábito. No entanto, quando essa disciplina envolve nossa responsabilidade em relação ao outro, muitos são os que encontram maior dificuldade para fazer. Creio que nada causa mais expectativas e ansiedade em nosso coração do que falar de Cristo a outras pessoas. Muitos são confiantes quando falam de sua vida de leitura e meditação na Palavra de Deus, mas quando diz respeito a compartilhar a sua fé, encontram grandes dificuldades. Evangelismo é um assunto muito amplo que exige de nós uma boa reflexão a respeito. A busca por uma vida piedosa não se refere apenas a buscar a nossa santidade, mas a revelar a glória de Deus em nossa vida. Uma das causas que nos impede de aplicar essa disciplina em nossa vida é provavelmente o medo, mas também o fato de que não nos disciplinamos a isso. Eis aqui algumas coisas importantes a saber sobre o evangelismo. Evangelizar é algo esperado de quem é discípulo de Jesus. Isso é um fato e não há o que discutir. Não importa qual é o método que você vai utilizar para isso: panfletos, carro de som, eventos, porta a porta, amizades. O que importa é que você evangelize. Aqui é importante definirmos o que é evangelismo. Basicamente, evangelizar é falar de Cristo a outras pessoas, compartilhar a sua fé em Jesus. De forma mais simplificada, evangelizar é a comunicação do Evangelho. A evangelização é esperada de nós, porque é uma ordem de Jesus. Recomendo que você leia Mateus capítulo 28, verso 19 e Atos capítulo 1, verso 8. Para que a chamada grande comissão seja cumprida, para que Cristo tenha um testemunho nos confins da terra, um cristão como você e eu tem que se disciplinar a fazê-lo. Algo importante que se precisa ter em mente é que todo evangelista é chamado a ser uma testemunha, mas somente algumas poucas testemunhas são chamadas para o ministério vocacional de um evangelista. Isso quer dizer que cada crente deve evangelizar, quer tenha ou não o dom de evangelista. Deus espera que cada filho ou filha compartilhe as boas novas da salvação. O Espírito Santo nos reveste de poder para evangelizar. A maior dificuldade que as pessoas têm em cumprir com sua responsabilidade é porque pensam que precisam de treinamento para isso. Têm medo de falar de Cristo por não possuírem o conhecimento bíblico necessário e, com isso, superar todas as possíveis objeções e perguntas que as pessoas fazem. Muitas vezes nos sentimos incapacitados de evangelizar justamente por medo que sejamos rejeitados. Outra questão é que alguns métodos de evangelismo requerem que nos aproximemos de pessoas que não conhecemos e iniciemos uma conversa sobre Jesus com elas. E quando nos deparamos com uma situação dessa, ficamos paralisados, pensando no que vamos dizer. Falar sobre algo tão importante que irá definir o destino da vida de uma pessoa é uma responsabilidade muito grande, e isso nos assusta. Mesmo que saibamos que é o Senhor, por meio do seu Espírito, quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, pesa sobre nós a obrigação de compartilhar e colher os resultados positivos de nossa fé. No entanto, o que determina se a evangelização foi bem-sucedida ou não? Seria o fato de obtermos das pessoas uma resposta positiva às boas novas compartilhadas? Isso certamente é o que desejamos que aconteça. Mas, e quando não acontece? Fracassamos em nossa tarefa? Será que Jesus fracassou quando as pessoas rejeitaram sua mensagem de salvação? A resposta é um grande não. O êxito de nossa tarefa não está nos frutos que vamos colher, pois quem faz a obra crescer é o Senhor. Nosso sucesso está em compartilhar o Evangelho, falar de Cristo, cumprir com a nossa responsabilidade. Conversões são frutos que somente Deus pode dar. Recomendo que você leia 1 Coríntios capítulo 3, do verso 6 ao 9. Como diz Donald Whitney, o êxito é medido pela entrega cuidadosa e precisa da mensagem, e não pela resposta do destinatário.
Biblicamente falando, todo evangelismo bíblico é bem-sucedido, independentemente dos resultados. O poder para testemunhar e o poder que leva as pessoas a crer não está em nós, mas no Espírito Santo. Recomendo que você leia o Evangelho de João, capítulo 16, do verso 7 ao 11. Espera-se que todo cristão evangelize, porque todo cristão está habilitado a evangelizar. Embora nem todos tenham essa habilidade da mesma maneira, todos recebemos o poder de ser testemunhas de Jesus. Como você pode saber disso? É só olhar para a sua vida. A evidência para testemunhar está na sua mudança de vida. O mesmo Espírito que mudou e está transformando sua vida é o que dá poder para testemunhar. Deus usará sua personalidade, temperamento, dom espiritual, oportunidades, entre outras coisas, para você compartilhar o Evangelho. Deus o habilitará com as palavras para poder testemunhar, e isso não tem a ver com seus sentimentos ou sensação de ter este poder. Ele está em você por meio do Espírito que habita o seu coração. Recomendo que você leia o Evangelho de João, capítulo 14, verso 26, capítulo 15, verso 26 e 27, capítulo 16, versículo 13 e 14 e Mateus, capítulo 10, verso 19 e 20. De acordo com Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17, o Evangelho carrega consigo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja que o poder está na mensagem e não no mensageiro. Por isso, não importa se você é um leigo que está começando a sua caminhada cristã ou um veterano da fé, uma criança que conhece Jesus ou um velho que já tem experiências com Deus. É o Evangelho que Deus abençoa como nenhuma outra palavra. Porém, temos que entender que não é só a mensagem em si que tem o poder, mas Deus a conduz por meio do Espírito à fé para que a pessoa possa crer, como diz Romanos capítulo 10, verso 17. E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ao compartilhar o Evangelho, você está compartilhando o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sendo assim, uma coisa você pode ter certeza: não sabemos quando a resposta será positiva, mas Deus fará que a sua palavra não volte vazia. É por isso que nós podemos estar confiantes de que alguns crerão se nós formos fiéis e perseverarmos em pregar o Evangelho. Deus tem os seus eleitos, a quem Ele chamará e a quem Ele escolheu para chamar por meio do Evangelho. Assim, podemos ver que uma resposta negativa ao Evangelho não significa que fracassamos em compartilhar as boas novas. Deus vai usar a nossa vida como testemunho e sua palavra para levar as pessoas ao arrependimento e à fé. Por causa da natureza do Espírito Santo e da Sagrada Escritura, o evangelismo é revestido de poder. Evangelizar deveria ser natural à nossa vida cristã. Todos nós devemos ser capazes de falar sobre o que o Senhor fez por nós e o que ele significa para nós. Contudo, precisamos nos disciplinar para evangelizar e não apenas esperar que as oportunidades de testemunhar aconteçam. Deixar a luz de Cristo brilhar em nós é muito mais do que não fazer nada que impeça o seu brilho, mas buscar meios de fazê-la brilhar. Muitos são os que não testemunham por falta de treinamento específico para isso. Mas, como vimos, qualquer pessoa que tenha um encontro com Jesus já pode falar do que Deus fez em sua vida, mesmo que o seu conhecimento bíblico seja mínimo. Se já entendemos o Evangelho suficientemente para crer, também o conhecemos suficiente para dizer a outros como fazer. Qualquer que seja o contexto em que o Senhor nos inseriu para vivermos nossas vidas, Deus nos chama para encontrarmos formas de cumprirmos a grande comissão neste contexto, mesmo que com limitações. Por essa razão que precisamos nos disciplinar para evangelizar, pois se não o fizermos, será fácil justificar, seja por falta de tempo ou por ter muitas responsabilidades, que não compartilhamos a mensagem das boas novas da salvação em Cristo. Busque maneiras de servir as pessoas. A melhor forma de evangelizar é demonstrar o amor de Deus, não somente em palavras, mas principalmente em nossas atitudes. Seu exemplo de vida conta muito.
E tudo isso exige disciplina. Sem tal disciplina, o serviço evangelístico nunca acontece. Mas tenha em mente que a palavra proclamada será usada pelo Senhor para levar pessoas à conversão. A mensagem da cruz, vivida e demonstrada, é que Deus usa para abrir um coração ao Evangelho. Mas é pela mensagem da cruz proclamada que Deus salva aqueles que creem em seu conteúdo. O exemplo atrai, mas a palavra edifica. Antes de terminar este podcast, quero falar sobre a responsabilidade de sustentar aqueles que são chamados de forma específica para a tarefa de evangelizar. A grande comissão é para todos, mas existem aqueles a quem Deus chama para ir a lugares que nós não podemos ir, e é nossa responsabilidade ajudá-los a cumprir com sua tarefa, não apenas orando, mas também contribuindo. Temos que estar dispostos e buscar meios de fazer evangelismo de forma intencional. O evangelismo intencional necessariamente será personalizado por seu dom espiritual, talentos, personalidade, agenda, situação familiar, localização, entre outras coisas. E não se esqueça que o poder para evangelizar não está em nossa habilidade, mas no Evangelho. Disciplinemo-nos para falar da mensagem do Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E assim faremos Deus conhecido em toda a terra, para que todos os povos o adorem.